bem-vindo ao nosso relatório 4, elaborado pelo Breno e pela Emily. Para realizar uma análise correta desse experimento e obter certamente uma linha espectral, utilizaremos o equipamento que contém os seguintes fatores. Primeiramente, esse equipamento ele contém um sistema colimador, ou seja, é um sistema que é constituído por uma fenda de entrada de luz, na qual essa largura é ajustável dependendo das nossas necessidades. Além disso, ele contém um conjunto de lentes para colimar, ou seja, para deixar os feixes de luz paralelos de forma que a gente consiga visualizar corretamente eles. Em seguida, temos também o elemento de dispersão, que pode ser utilizado um prisma óptico ou uma rede de difração, que é utilizado para provocar a reflexão dos feixes de luz proveniente da luz que a gente quer obter do objeto. E por fim, um sistema analisador, que é composto por um conjunto de lentes também, que forma imagens da fenda sobre a superfície na qual que a gente quer analisar, e assim a gente consegue obter essa linha espectral do material. Ou seja, da fonte de luz sai os feixes de luz que queremos analisar. Esses feixes de luz são colimados na nossa primeira lente. Com isso, esses feixes colimados batem no prisma e sofrem reflexão. Novamente, eles são convergidos através da segunda lente. E por fim, são possíveis observar no nosso sistema analisador através de um sensor óptico, na qual a gente consegue observar corretamente a linha espectral. Ou seja, esse sistema mecânico permite o deslocamento relativo entre o elemento de dispersão e o sistema analisador, o que possibilita uma observação e as medidas das posições angulares e as intensidades das diversas imagens das fendas formadas. Logo, para cada comprimento de onda visível presente na luz emitida pela fonte, forma-se uma correspondente imagem. Por fim, ao coletar todas essas linhas espectrais obtidas do material, o conjunto dessas linhas forma-se o espectro luminoso da fonte de luz. Em nosso exemplo, é possível perceber que temos um gás desconhecido, mas conhecemos seu espectro luminoso. Assim, realizando as medidas e obtendo todas essas angulações, podemos observar que esse gás desconhecido, na verdade, é o neon, que tem um espectro luminoso muito parecido. Para analisarmos o fenômeno de espectrometria óptica de emissão, faremos 2 experimentos. O primeiro deles contará com um prisma. Entre os materiais, vamos usar uma lâmpada de vapor de mercúrio, um suporte de lâmpada da fonte e o espectrômetro. A montagem do experimento ocorreu conforme essa imagem que foi retirada do roteiro do relatório. No laboratório, optamos por fazer o experimento com a luz desligada para conseguir ver melhor a espectrometria do mercúrio. O primeiro passo foi determinar o ângulo A de abertura do espectrômetro. Depois, arranjamos o prisma de modo que o feixe incidente, após refratado, poderia ser observado com a luneta do analisador. Com a ajuda das marcações do espectrômetro, conseguimos determinar os ângulos de desvio mínimo para as 4 linhas mais intensas do espectro de emissão da lâmpada de vapor do mercúrio. A imagem da direita demonstra como conseguimos determinar os ângulos mínimos a partir das marcações do espectrômetro, e a fórmula da esquerda mostra como conseguimos definir o índice de refração para cada comprimento de onda. Por fim, concluímos que esses foram os índices de refração da luz laranja, da verde e da violeta. A partir de agora, vamos reparar que o segundo experimento é extremamente parecido com o primeiro, só que utilizamos uma rede de difração. Então, os materiais vão ser exatamente os mesmos, só que no espectrômetro, o elemento de dispersão será uma rede de difração do tipo de transmissão. Esse é o esquema de montagem que também foi retirado do laboratório, apenas trocaremos o prisma pela rede de difração. Mas aparece aqui no meio, sujeira e contaminação, quando é vapor de água. Portanto, podemos observar a relação direta entre comprimento de onda, ponto de máximo e mínimo e ângulo de desvio. Encontramos os ângulos de desvio que estão mostrados na tela para as cores violeta, laranja e verde. No entanto, devemos considerar a imperfeição do experimento, já que estávamos num ambiente dotado de interferências. Entre elas, podemos citar o material imperfeito, já que as lâmpadas de mercúrio, com o toque das mãos e a poluição até mesmo do ar, podem ter mostrado cores que não sejam necessariamente do vapor de mercúrio,
e as linhas começavam a se borrar da espectrometria conforme a gente movimentava o prisma, que ficava meio difícil de analisar e ter um ângulo extremamente preciso. E esse é o fim do relatório do experimento 4 da dupla Emily e Breno. Obrigada por assistir até aqui.